Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história da rivalidade entre os rappers da Costa Leste e Costa Oeste lá dos Estados Unidos dos anos 90 e que pode ter acabado com a trágica morte de dois dos mais promissores rappers da época, que eram o Notorious Big e o Tupac. Se não, fica aí que eu já vou contar tudo pra vocês. Galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Bom, galera, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, o gangsta rap tava muito em alta, tanto que vários dos artistas ali da época fazem muito sucesso até hoje. E uma das coisas que fazia esse estilo aí tá sempre na mídia, além da qualidade das músicas, eram as brigas que aconteciam entre os rappers. Parecia que quanto mais briga tinha entre os artistas, mais os álbuns vendiam e mais as músicas estavam no topo das paradas. E é justamente por isso que cada vez mais eles eram incentivados aí pela indústria da música a fazer mais músicas e letras aí com esse conteúdo. Mas tudo isso começou de verdade ali no final dos anos 80 com o lançamento do aclamado Straight Outta Compton do grupo NWA. Esse álbum fez muito, mas muito sucesso mesmo, né? Também muito por causa da polêmica que trazia a música Fuck the Police, que estava sempre nas paradas, tocando em tudo quanto é lugar e fez o grupo ficar muito conhecido. Só que essa fama também trouxe ali muitas coisas ruins pro grupo, porque acabou trazendo muitas brigas internas, né? E acabando ali, na verdade, com o destino desse grupo que era tão promissor. Tanto que pouco tempo depois do lançamento desse álbum, o Ice Cube, que era um dos integrantes, ele deixou ali o grupo, que acabou sendo ali a primeira grande perda do fato do grupo, né? Só que os outros integrantes não deixaram aí essa saída barato. Isso trouxe tanto problema aí pra eles, né, que eles não podiam se cruzar em eventos e tudo mais, que eles trocavam guspes e até mesmo saíam na mão muitas das vezes. E aí quando a gente chega em 91, outro integrante ele deixa o grupo, que foi o Dr. Dre. E ele sai pra lançar o álbum The Chronic e também lançar uma gravadora que se chamava Death Row Records, junto com o Suge Knight, que era um amigo dele e também membro da gangue Blood. Esse álbum ele fez muito sucesso também e ganhou ali um disco triplo de platina. E foi listado também como um dos 500 melhores álbuns da revista Rolling Stones. Isso tudo fez a Death Row Records se popularizar e trazer ali pra ela vários artistas da época que eram já grandes ou muito promissores, como o Tupac Shakur, Snoop Dogg e The Dogg Pound, por exemplo. Mas voltando à história da saída do Dr. Dre do NWA, ela não foi ali das mais normais. Para que essa saída pudesse ser permitida, o Suge Knight, né, que era aquele parceiro ali do Dr. Dre, ele espancou o Eazy-E, que era também um outro integrante do grupo, mas que também era o diretor do selo Ruthless Records, onde o Dr. Dre estava vinculado. Esse espancamento aconteceu para que o Eazy-E pudesse liberar ali contratualmente o Dr. Dre, o que ele acabou fazendo. Ele pôde ser espancado. Hã? Tinha escolha. Não parecia que tinha muito não, coitado. Um outro ponto que ajudou muito nisso também é que o Eazy-E ele era parte da gangue Crips, que era rival ali da gangue Bloods, que o Suge Knight fazia parte. Inclusive, em 2015, o filho do Eazy-E, ele acusou o Suge Knight ali de ter matado o pai dele, que morreu em 95. Em uma entrevista à revista Rolling Stones, ele falou ali que o Suge Knight teria infectado o pai dele com HIV ali numa seringa, que foi ali a causa da morte dele lá em 95, né? Mas isso nunca ficou provado. Mas enfim, né, por enquanto essas brigas elas estavam meio restritas ali aos ex-membros do NWA. O primeiro sinal mais forte de que essa rivalidade estava se encaminhando aí entre as costas leste e oeste, né, aconteceu também em 91. Quando o rapper nova-iorquino Tim Dog, que é lá da costa leste e não tinha nada a ver com essa história, ele fez a música Fuck Compton, que era direcionado ali ao grupo NWA, que era lá da costa oeste. Nessa música ele não só atacava ali os rappers do grupo, né, mas como também falava ali do hip hop da costa oeste dos Estados Unidos. Mas não ficou por isso não, tá? Porque ele recebeu uma série de respostas ali de vários artistas, como CMW, DJ Quick, Tweety Bird Lock e da própria NWA, né? E é claro que todas essas brigas aí fizessem com que as músicas e os álbuns desses artistas começassem a vender cada vez mais e fazendo a indústria ganhar também cada vez mais dinheiro. Outro ponto que aumentou muito essa rivalidade também foi que nas ruas só se falava ali mais do hip hop da costa oeste, muito por causa do lançamento lá do álbum do The Chronic, do Dr. Dre.
Mas o pessoal lá de Nova York, né, da Costa Leste, era muito competitivo, então eles queriam fazer ali com que o som deles dominasse ali as ruas. Foi então que em 93 o produtor Sean Combs, o famoso Puff Daddy, ele fundou a Bad Boy Records. E um dos primeiros artistas que ele trouxe ali para chamar a atenção foi um jovem rapper ali saído das batalhas de rima do Brooklyn chamado The Notorious Big. Nessa época ele tentou também sem muito sucesso levar ali um rapper também jovem que estava fazendo muito sucesso que chamava Tupac. Enquanto isso, lá na costa oeste, a Death Row Records continuava ali com seus artistas fazendo cada vez mais sucesso. E isso fez com que aí os dois produtores aí, né, o Puff Daddy e o Suge Knight, começassem a trocar farpas ali entre eles. Mas quando a gente chega em 94 é que essa briga ela se torna grande de verdade, e é nesse momento também que acontece a famosa briga entre o Notorious Big e o Tupac. É legal falar que até esse momento aí os dois eles tinham uma boa relação, né? Inclusive o Notorious Big ele tinha o Tupac ali como uma referência para ele. Por várias vezes ele chegou aí até a costa oeste para encontrar e eles faziam rolê juntos e trocavam experiências. Inclusive, eles eram conterrâneos, né? Porque o Tupac, ele era nova-iorquino, mas ele acabou indo lá pra costa oeste e sempre representou ali o hip-hop da costa oeste, onde ele teve muito sucesso e firmou muitas parcerias também por lá. Mas foi nesse ano aí de 94 que um dia o Tupac ele foi até Nova York, né, na cidade natal dele, e foi fazer uma visita ali ao estúdio Bad Boy Records, que era lá do Puff Daddy. Lá ele foi roubado e tomou 5 tiros, mas ele acabou se recuperando ali, ele ficou bem, só que um pouquinho depois disso ele acabou sendo preso por estupro. E aí enquanto ele estava na cadeia, né, ele chegou a ouvir várias versões aí de que como esse assalto ele aconteceu e tal, e ali ele teve convicção de que esse assalto ele foi armado pelo Big e pela Bad Boy Records como um ataque ali, uma retaliação à costa oeste. E aí ele declara isso diretamente da cadeia, o que fez com que os ânimos do lado de fora ficassem à flor da pele. E aí as coisas pioram um pouco mais ainda quando em 95 o Big ele lança a música Who Shot Ya. Essa música ela foi escrita antes do atentado, mas lançado depois. E isso foi meio que considerado ali na época como uma zoeira ali ao Tupac e as coisas que ele vinha falando. O que só fez com que as coisas piorassem ainda mais, mas ainda assim continuava chamando muita atenção da mídia e vendendo cada vez mais. Enquanto isso, ali muito cheio de raiva, né, ainda dentro da cadeia, o Tupac ele começa a escrever aquele que viria a ser o grande álbum dele, que se chama All Eyes on Me. Esse álbum ele tinha músicas ali com muita raiva e rancor, né, e atacava ali um monte de gente também ali do lado de fora da cadeia. E é nesse momento, né, que o Suge Knight, lá da Death Row Records, ele faz uma proposta ali do Tupac, onde ele pagaria ali a fiança, que era milionária para ele sair da cadeia em troca da assinatura de um contrato. E o Tupac aceitou, né, então ele sai ali da cadeia e tal. Nisso, o Tupac ele acaba lançando também o single Hidden Up, né, que era cheio de ataques ali a Bad Boy Records e também a rappers da Costa Leste, mais em especial ao Big. Inclusive falando que o Big ele só fazia sucesso por causa do próprio Tupac. E aí assim as duas gravadoras elas acabam se declarando inimigas, né, fazendo com que essa briga aí ela se estendesse também aos outros artistas que elas possuíam, que no final não podiam nem se cruzar em lugar nenhum. E tudo isso aí continuava cada vez mais sendo impulsionado pela mídia. Outra coisa que ajudou muito também nessa rivalidade é que naquela época a Death Row era a gravadora que mais vendia discos, mas a Bad Boy Records estava chegando ali cada vez mais perto. E essa briga aí ela se estendeu aí por mais um tempo, né? Até que no dia 7 de setembro de 96, o Tupac estava em Las Vegas para assistir ali uma luta do Mike Tyson. Na saída do ginásio, ele chegou a arrumar uma briga com um dos membros ali da gangue Crips, né? E eles chegaram até mesmo a sair na mão ali, a brigar mesmo. Após a briga, o Tupac ele encontrou ali o Suge Knight, né? Entraram no carro dele e saíram, né? Até que eles pararam ali no sinal vermelho. Nisso, o Tupac ele baixou o vidro ali do lado dele e um fotógrafo tirou uma foto dele, que é essa aqui,
e que é a última foto registrada aí dele vivo. Aproximadamente 10 minutos depois disso, eles foram parados ali por alguns policiais, porque eles estavam com um som alto e também o carro estava sem placa, mas no final ficou tudo acertado e eles foram liberados, né? Quando era por volta ali das 11h10 da noite, eles pararam num outro sinal vermelho, quando um carro parou do lado ali com duas meninas que chamaram ele ali pra sair e tal, pra ir num clube que elas estavam indo e tal, e começaram meio que a conversar. E aí, cerca de 5 minutos depois disso, né, um Cadillac branco parou do lado do carro que ele tava, baixou um vidro e deu cerca de 12, 13 tiros ali contra o Tupac. Ele foi atingido por 4 desses tiros, sendo que um pegou na cabeça, um na mão e 2 na virilha. E uma das balas ali provavelmente também ricocheteou ali dentro do pulmão dele. Suge Knight também foi atingido ali só que por estilhaços na cabeça, né? E acredito inclusive que tenha sido ali uma bala de raspão que tenha pego. Então nisso eles foram socorridos e levados a um centro médico, né? O Tupac ele chegou a passar ali por diversas cirurgias, inclusive ali a retirada do pulmão direito dele. Mas na tarde do dia 13 de setembro lá de 96, ele teve uma hemorragia, acabou não resistindo e faleceu com apenas 25 anos. Até hoje não se sabe quem foram os responsáveis pelos disparos, mas muita gente acredita que ele tenha sido alvo aí dessa rivalidade. Depois da morte do Tupac, muita gente achou que essa briga tinha acabado, mas ela ainda teria mais um capítulo ali bem sangrento. No dia 9 de março de 97, o Big estava em Los Angeles para a festa de lançamento do seu mais novo álbum, que era o Life After Death. A festa ela acabou sendo encerrada ali mais cedo pelos bombeiros, porque ela estava com uma superlotação. Então o Big ele começou ali a ir embora, a ir pro hotel que ele estava ficando. Ele estava no banco de passageiros, né? E perto dele tinha outros carros que seguiam ali junto com ele, né? Como se fosse um comboio. E a rua ela estava bem cheia ali do pessoal que estava saindo lá de dentro da festa, né? Do show que ele estava fazendo e andando pela rua. Nisso, a apenas 50 metros do museu, né, onde ele estava acontecendo a festa, o carro que ele estava parou num sinal vermelho. E aí do lado do carro que ele estava parou um outro carro, um Chevrolet Impala, né, que um cara que baixou o vidro. E o cara estava muito bem vestido, de terno, inclusive uma gravata borboleta, então ele sacou uma pistola e deu 4 tiros que atingiram o Big. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas acabou falecendo ali naquela mesma madrugada com 24 anos. Até hoje também não se sabe quem foi o responsável por esses disparos que mataram o Big. Com a morte de 2 grandes e mais promissores rappers ali, um de cada estúdio, um de cada costa, né? Acreditava-se ali que os artistas aí eles se uniriam pela paz, né? Mas eles continuaram divididos, assim como os fãs também. Inclusive, essa briga ela começou até a piorar um pouco, tá? Até que foi necessária uma intervenção do governo norte-americano. Foi então que o ministro Louis Farrakhan, ele pediu ali um encontro do hip hop pela paz, onde ele queria ali que os artistas da costa leste e costa oeste conversassem e se resolvessem. Esse encontro, ele de fato aconteceu e no começo ele não foi tão tranquilo ali como todo mundo esperava. Mas no final acabou dando tudo certo e essa rivalidade ela de fato se encerrou. No final não se sabe se esses 2 promissores artistas aí eles morreram de fato por causa dessa rivalidade, apesar de muita gente acreditar que sim. Mas o importante nesse momento, né, é que eles continuam influenciando muito dos artistas aí que surgem desse estilo, sendo inclusive aí 2 dos maiores nomes que o rap tem até hoje. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, tá? Aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!